Visando oportunizar conhecimentos e ampliar a percepção sobre as tendências do varejo mundial, o Senac em Santa Catarina realiza a Missão Tecna New York. O Senac também realiza o evento pós-NRF para empresários e gestores que não tiveram a oportunidade de participar do Retails Big Show, o maior evento de varejo do mundo. O Senac vem fazendo esse programa para o empresário, mostrando a ele o que está acontecendo no mundo, principalmente esse mundo do varejo, né, que está tão competitivo. Então, essa pós-NRF é fazer com que aquilo que nós vimos, mostrar ao empresário que muitas das vezes não consegue participar de um evento desse, ou mesmo seja ele por questões de ordem financeira ou por ordem de tempo, né, que dependendo do seu negócio, janeiro é um mês às vezes complicado para a venda, é o caso da área de materiais de escritório, materiais escolares, né, que é justamente o ano começa para eles ali. Então é fazer esse pensar num evento como esse, onde as novidades mais acontecem, novidades que eu digo em termos de inovação, né, principalmente inovação. E nós aqui, após esse momento que sempre acontece em janeiro, nós após a vinda para o Brasil, nós fazemos uma avaliação onde convidamos todos os empresários que por algum motivo não possam ir a Nova York, para que reavivemos aquilo que nós ouvimos e que aprendemos em termos de inovação, em termos de modernismo, para que efetivamente aqueles ensinamentos, aquilo que nós vimos lá, não caia no esquecimento e que, de fato, nós possamos, quem sabe, não colocar tudo em prática, porque nós temos que nos aculturar. Também nem tudo aquilo que acontece lá é bom para nós, mas de qualquer forma nós entendemos de que é válido e muitos empresários eles têm se valido dessas viagens para intensificar e melhorar o seu negócio. O Senac, tanto a nível nacional quanto a nível estadual, tem por missão de vida disseminar o conhecimento. Então não adiantaria nada nós estarmos indo para lá, nós levarmos empresários para lá, se ao retornarmos a gente não disseminasse esse conhecimento com quem não teve a oportunidade de ir. Então as pós-NRFs que estão acontecendo pelo Estado, elas têm esse papel de disseminar esse conhecimento e dar aquele gostinho, né? Fazer um pouquinho lá do marketing, realmente dar aquele gostinho dos empresários e dos gestores nos acompanharem na próxima edição. No evento pós-NRF deste ano, foram apresentadas tendências e experiências do varejo mundial. A primeira é conheça o seu cliente. O mercado está mudando, então assim, nem sempre aquele perfil que você tinha antes é o atual. Até porque hoje em dia simplesmente dados demográficos não são mais suficientes para você reconhecer o perfil do seu cliente. E isso vai, na verdade, direcionar todo o resto da sua estratégia. A segunda, eu diria, é o seguinte, é o desapego aos velhos processos quando isso for necessário. Não vou dizer que todo mundo tem que fazer isso. Lógico, se o teu cliente continua o mesmo, se está tudo dando certo, tua empresa está dando resultado, você não precisa mudar, você está indo no caminho certo. Agora, se você está querendo implementar algo novo, o teu cliente mudou, está deixando de estar na tua loja, é o quê? É verificar, em decorrência daquilo que eu falei primeiramente, que é o perfil dele, o que ele entende como relevante para ele, tentar otimizar esse processo com foco nesse cliente. Essa seria a segunda dica. E a terceira é cuidar dos seus colaboradores, desde o operacional até a liderança, porque isso vai fazer toda a diferença. Uma ferramenta tecnológica, ela não engaja o cliente. Quem engaja o cliente são as pessoas que estão em contato com esses clientes, são as pessoas que estão manipulando e utilizando as ferramentas, as mídias sociais, os espelhos mágicos, são pessoas que estão lá por trás disso.
Outra tendência verificada foi a crescente utilização do celular. Essa é uma grande tendência. O consumidor está cada vez mais interagindo com tudo via o seu celular. Então, o caminho da mobilidade, oferecer dentro do celular aplicativos, possibilidade de compra, etc., é uma grande tendência. Isso permite também uma grande convergência entre o mundo digital e o físico. Especificamente na área de supermercados, vimos muitas soluções. Ele compra, retira na loja, o chamado click and collect, muita tendência nessa linha. Outra questão que nós vemos é o retorno da humanização dos processos. Porque até então muito se falava da tecnologia, mas agora se volta a quem está por trás da tecnologia, né? E aí a valorização da capacitação profissional das pessoas, né? A valorização também da saúde das pessoas, né? A Ariana Huffington, por exemplo, falou que tão importante quanto estar conectado é conseguir se desconectar. Então, ela falou, é importante que os gerentes, que os cargos de liderança saibam desligar seus celulares, descansar, porque ninguém que está, por exemplo, com uma síndrome de burnout vai conseguir desempenhar bem o papel de líder. Então, eu acredito que de todas as tendências que foram colocadas, essas foram as que mais me impactaram particularmente e acredito que também destoaram de tudo aquilo que a gente vinha vendo, que é muita tecnologia, muita conexão, muito tudo. Destaque para a otimização de processos, possibilitando que funcionários fiquem mais disponíveis para os clientes. O quanto mais você melhora seu processo daí de retaguarda, de estoque, de logística, de etc., você vai permitir que o colaborador esteja mais disponível para o atendimento do cliente, né? E ele encontre realmente a loja bem abastecida, bem organizada. Pegando um gancho da visita, a gente fez uma loja nos Estados Unidos chamada PetSmart, que é um pet shop, e eles dando muita ênfase nesses aspectos, você ter procedimentos bem definidos, rotinas bem definidas para o colaborador, ele chegando, tendo o horário da limpeza, o horário do reabastecimento. Então, rotinas que antes começavam 6, 7 horas da manhã e iam até 3, 4 horas da tarde, reduzindo para terminar por volta de meio-dia, a gente consegue ter um grande diferencial no chão de loja, onde o colaborador estará mais disponível para o cliente. O evento pós-missão, realizado em Florianópolis, teve a participação do Dr. Mark Knopp, vice-reitor da Universidade de Ingolstadt, na Alemanha, que falou sobre a digitalização no varejo. A digitalização é uma boa ferramenta para todos os varejistas melhorar seus processos e aumentar suas receitas. Ajudará a aumentar as vendas, a manter e conquistar novos clientes, não somente na Europa e nos Estados Unidos, mas também no Brasil, porque o público-alvo é mais ou menos o mesmo. Apesar das facilidades proporcionadas pela internet, o varejo físico continuará a ser relevante. Mas é preciso se reinventar. Eu acredito que o varejo físico, ele com certeza vai ter espaço para o crescimento. A questão é como vai se dar esse crescimento. Porque o Omnichannel está aí, né? A questão das relações, principalmente vamos dizer assim, na questão da informação, ela vai continuar. Então, hoje em dia, mais de 50% dos desejos de compra se inicia através de um aparelho mobile. Então, não tem como fugir disso. A questão é que vai ter que haver uma adaptação, né, do varejo físico. Um exemplo que eu dou, por exemplo, é a Macy's, né? A Macy's, todo mundo falou assim, a gigante está quebrando, está fechando as portas do varejo físico. Na verdade é o seguinte, ela está fazendo uma adequação do quê? Da estratégia dela. Ou seja, hoje em dia a Macy's com certeza ela reduziu o número de lojas, mas ela continua com o quê? Continua com o mesmo volume de venda. Por quê? As pessoas estão usando as lojas físicas mais como um showroom,
né? E aí elas fazem as pesquisas de informação e tudo mais no ambiente virtual, e aí elas podem até comprar no ambiente virtual e pegar na loja física, ou então elas vão na loja física só para fazer a compra. Então, nem sempre a diminuição do fluxo interno de uma loja significa que ela está decaindo em termos de desenvolvimento, né? Pode simplesmente significar que o comportamento de consumo está se adequando, está mudando. O que eu acredito é que com o advento da internet, novos canais de venda na atividade comercial, elas se apresentam, e nós temos aí exemplos de muitas empresas, né, que hoje optaram pela venda através do mundo digital. Então, eu acredito que o varejo tradicional ele não vai desaparecer, mas, sem dúvida, o canal digital ele tem crescido, e as empresas que tiverem oportunidade de investirem e sentirem que esse canal tem possibilidade de crescer, eu acho que o empresário deveria olhar com atenção, né? Porque principalmente os jovens, né, que serão os consumidores do dia de amanhã, eles estão muito ligados, né, a esse novo mundo digital, e que é uma realidade. Todo mundo acha que isso é uma ameaça, mas não é, porque as pessoas gostam de ir às lojas. A diferença é que as pessoas procuram por informações online, depois decidem quais lojas comprar. Por exemplo, existe agora a tendência de clicar e coletar. No passado, elas procuravam por um revendedor e depois pelo produto. E o sistema online oferece boa oportunidade para que os fornecedores aumentem a frequência do contato com sua clientela, fornecendo mais informações e deixando o cliente mais satisfeito. Mas cada revendedor tem que ter sua própria estratégia. Inovação e mudança. Essas são as principais exigências do novo consumidor da era digital. Primeiramente, o mundo sempre mudou. Ele sempre muda, ele está em constante evolução. Só que antes a gente não tinha um processo de digitalização, um processo de tecnologia tão acelerado como hoje. A tecnologia ela cresce em modelo exponencial, né? E exatamente por isso é que os empresários têm que ter essa noção e têm que conhecer lá fora, porque essa mudança é constante, né? É melhor você mudar hoje antes que você precise mudar. Peter Drucker já fala isso há bastante tempo. E aí a disrupção ela vem muito ao encontro dessa ideia, que é nós termos a coragem de empreender novas ideias e tudo mais, lógico, de um modo até muito parecido como já vem acontecendo no Vale do Silício, em São Francisco, né? Eu tenho que ter o quê? Uma rapidez também nisso. A gente tem que começar a valorizar o erro, mas o erro ele não pode ser um erro não planejado. Eu tenho que planejar esse processo, né? Esse processo normalmente ele dura um curto espaço de tempo, e aí é onde o ciclo da aprendizagem ocorre. Eu intento a implementação, com essa tentativa, eu avalio os resultados. Se eles estão alinhados com aquilo que eu tenho objetivo, eu continuo. Agora, se não tiver, eu tenho que também não ficar apegado a essa nova tentativa e começar novamente.